O texto de Jó, capítulo 38, verso 7, nos ensina que o louvor ele surgiu na eternidade passada, quando a criação já louvava a Deus, os astros, as estrelas já louvavam ao Senhor. E o rei Davi nos diz no Salmo 115, verso 18, que o louvor ele vai ser permanente, ele vai ser eterno. Aqueles que forem salvos, aqueles que forem redimidos, glorificados, estiverem lá perpetuamente na presença do Senhor, eles vão cantar cânticos espirituais a Deus. Eles vão louvar ao Senhor continuamente. Então nós entendemos aqui que sim, o louvor ele tem base bíblica para acontecer. E isso fica ainda mais claro com aquele homem que inseriu o louvor na reunião pública, o rei Davi. A Bíblia nos ensina, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 6, verso 31, que Davi liderou o povo de Israel para tomar dos filisteus a Arca da Aliança de volta. Ela havia sido perdida e Davi a trouxe de volta para Jerusalém. E ali, quando a arca retornou ao seu lugar devido, ao seu lugar de direito, a Bíblia nos ensina então que Davi ordenou que algumas pessoas das famílias sacerdotais ficassem ali continuamente, louvando, prestando adoração, ministrando cânticos espirituais diante da arca do Senhor. Então isso nos mostra claramente que sim, o louvor ele tem base bíblica. Ele não foi uma invenção do homem, ele não é um elemento de culto que foi inserido na marra ali pelo homem, mas a Bíblia nos ensina que homens espirituais, homens tementes a Deus, principalmente a figura aí do rei Davi, ele inseriu ali na reunião pública o louvor. E qual que é a finalidade do louvor? O próprio texto ainda do primeiro livro das Crônicas, ali no capítulo 16, a partir do verso 4, o próprio texto nos explica qual que é a finalidade do louvor. Então, se nós vamos tratar de louvor, nós temos que recorrer à Bíblia. Já que é um elemento de culto, nós não podemos produzir louvores à revelia. Assim como a oração dominical é um modelo de oração que nós devemos nos nortear por tudo aquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensinou, o primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, verso 4, também pode ser visto como um modelo para os louvores. A partir deste texto bíblico, nós podemos entender qual é a forma correta de adorar a Deus, como nós devemos nos portar no momento de adoração, como nós devemos compor as nossas músicas espirituais. Diz o texto que Davi, quando tudo já estava organizado, quando os homens, os ministros encarregados de promover adoração e louvor diante da arca estavam já apostos, Davi os encarregou desses louvores espirituais que tinham a finalidade de celebrar a Deus, de louvar a Deus e de exaltar a Deus. É isso que o texto bíblico diz acerca do louvor, a finalidade do louvor. Celebrar, louvar e exaltar a Deus. E eu já te faço um convite. Traga à sua memória as músicas que você mais gosta, os louvores que você mais gosta. No dia que você for no culto, para um minutinho e analisa as músicas que estão sendo cantadas. Mas aí alguns vão dizer assim, mas você é juiz de culto. Quem te constituiu juiz de culto? Meus irmãos, vocês querem prestar um culto verdadeiro ao Senhor? Então não pode ser da forma como eu e você desejamos. O nosso Deus instituiu normas. O nosso Deus instituiu princípios. O nosso Deus instituiu a forma como ele deseja ser adorado. E nós devemos respeitar isso. Nós não vamos achar Deus caminhando em rebeldia, nós não vamos achar Deus caminhando segundo a nossa própria vontade. Não é Deus que se conforma a mim e a você. Somos nós que nos conformamos ao Senhor. E nós temos essa obrigação de nos apresentarmos diante do Senhor como cristãos, se é que nós de fato somos cristãos, e seguir esses princípios, seguir a vontade de Deus. Então, se a Bíblia está comunicando para mim e para você que a motivação de louvor, a finalidade de um louvor, deve ser celebrar, louvar e exaltar a Deus, é isso que as nossas músicas, os nossos cânticos espirituais, eles devem expressar. A adoração nada mais é do que isso. Ocupar a nossa alma, ocupar o nosso coração, o nosso desejo, o nosso entendimento com o Senhor. Não é ficar pedindo coisas. O momento de pedir, o momento de clamar, ele está sim reservado, o momento da oração. Nós podemos sim fazer isso. Mas o louvor, ele tem como alvo exatamente isso. É o que a Bíblia nos ensina. É o que o próprio rei Davi, aquele que instituiu o louvor na reunião pública, orienta que seja feito. Celebração, exaltação e adoração. Louvor ao nosso Deus. Muitas pessoas, sobre essa alegação de que fulano é um juiz de culto, quem é você para julgar se o meu louvor está agradando a Deus ou não? Nós não estamos aqui para julgar uns aos outros, nós estamos aqui para exortar uns aos outros, para comunicar a palavra de Deus, para trazer o texto bíblico e dizer aquilo que o Senhor deseja que seja feito. Então, pare um pouco, medite na letra, pense na letra, examine a letra, como fizeram os bereanos ao ouvir ali a pregação de Paulo, e verifique se os louvores, se os cânticos que você tem usado na sua igreja, na sua vida, eles de fato adoram a Deus. Se eles se encaixam nesse filtro que Davi colocou. Não é o homem, não é um sentimento humano, não é uma experiência que você teve, não é o inimigo que vai ver com você quando você estiver no alto. Então nós devemos ter sempre cuidado. O nosso coração, ele vai exalar a fé que nós temos no Senhor. E se o nosso coração exala coisa diferente disso nos nossos louvores, nós vamos acabar incorrendo no louvor ao homem, no louvor às experiências, no louvor à bênção, aos patrimônios. Consegue compreender isso? No Novo Testamento, nós vemos ainda mais base bíblica para o louvor. Tanto que no primeiro século, após relatos de Plínio, a igreja cristã, a fé cristã ficou conhecida como a fé dos cânticos, a fé dos louvores, a religião do louvor. Porque os cristãos eles estavam ali sempre adorando a Deus, sempre glorificando ao Senhor, sempre cantando louvores espirituais ao Senhor. No Salmo 40, a partir ali do verso 3, o salmista ele nos ensina, ele profetiza, na verdade, que com o advento do Messias, da vinda do Messias, o Senhor colocaria em nossas bocas um novo cântico. Então, quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o noivo da igreja, ele veio a primeira vez, nós temos motivo para celebrar.
nós temos motivo para exaltar, para glorificar a Deus, porque em Cristo a obra redentora encontrou a sua plenitude. Então eu e você, como cristãos, nós temos muitos motivos, mais do que precisamos, motivos suficientes para glorificar o nosso Deus, para usar a nossa boca, os nossos cânticos, os nossos hinos, os nossos louvores, para exaltar o nosso Senhor. Cristo é o nosso novo cântico. Cristo é a nossa forma de adoração. Então não faz sentido perder tempo louvando a Deus com aquilo que perde foco, com aquilo que distorce o foco em Cristo. Se eu não adoro Cristo, se eu não louvo a Cristo, certamente de uma forma direta ou indireta, eu estarei louvando ao diabo. Não tem como. A gente não consegue adorar metade Cristo e metade ao diabo. Se eu não estou prestando um culto de adoração, um louvor de adoração a Deus, por consequência, eu estou adorando ao diabo. Não tem meio termo, meu irmão. Nós precisamos compreender isso e entender a seriedade. Como eu disse no começo do vídeo, o meu louvor expressa o tanto que eu conheço a palavra de Deus, o tanto que eu conheço o meu Senhor. Então, por isso, muitas vezes, nós nos perdemos no meio dos louvores. Começamos a cantar coisas que não fazem o menor sentido bíblico. O melhor louvor é aquele que é alinhado à palavra de Deus, independente do ritmo, independente da forma como você canta, se é de olho fechado, de olho aberto, batendo palma, com músicos e instrumentos musicais, ou com coral, ou a capela. O que importa é, primeiro, a motivação do seu coração, e segundo, se esse louvor, se essa adoração que você presta, ela é conformada à vontade de Deus que é revelada na sua palavra. Tanto é verdade que com a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor nos colocaria na boca, no coração, na nossa vida, um novo cântico de adoração ao Senhor, que nós vemos só no Evangelho de Lucas 4 louvores apontando para Cristo, adorando a Deus, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Só no Evangelho de Lucas são 4, meu amado. No Novo Testamento, nós vemos várias ocasiões em que os escritores, inspirados pelo Espírito Santo, eles nos estimulam a louvar, eles regulamentam ali de alguma forma o louvor, dando as bases, dando os princípios, ou melhor, reforçando as bases e os princípios encontrados no Antigo Testamento. E é por esse caminho, é exatamente por essa linha que eu e você devemos seguir. Inclusive, no livro de Apocalipse, capítulo 14, ali no verso 3, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, tendo a sua revelação diante do Senhor, ele nos ensina que os salvos, aqueles redimidos, aqueles que serão glorificados, que receberão um corpo de glória como o de Cristo, eles também receberão um cântico novo, que somente os salvos poderão cantar, somente eles será dado conhecer. Tal forma que os louvores, sim, eles agradam a Deus quando são espirituais e também são bíblicos, quando eles apontam para a santidade do nosso Senhor. Veja o que Isaías viu os anjos fazendo quando ele viu o Senhor. Os anjos diziam que Deus é santo, santo, santo. Essa é a forma de adoração. Essa é a forma de adoração perfeita que eu e você precisamos compreender. Tirar o foco de nós mesmos, meus irmãos. Quanto custa para você morrer de verdade para si mesmo, para esse mundo e glorificar a Deus? Será que não falta você reconhecer, ou melhor, será que não falta você conhecer a santidade de Deus para que você seja motivado a dizer que Ele é santo? Para que você seja motivado a render a Ele glória, a render a Ele louvor, adoração, domínio, majestade? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. O nosso louvor, a nossa vida, a nossa forma de expressão, não são as músicas que nós cantamos, elas têm que comunicar isso para as pessoas. O que Deus tem feito nas nossas vidas? O que Deus tem nos feito viver? A grandeza desse Deus, a glória, a majestade, o poder desse Deus. As pessoas devem reconhecer a partir das nossas vidas e, por consequência, do louvor que sai das nossas bocas, o quanto esse Deus é santo. Mas se as pessoas olham para mim e para você, e a gente está ali deitado no chão com a mãozinha tremendo, ou está ali rodando, no que isso glorifica a Deus, meu amado? No que isso exalta o nome do Senhor? Será que não é apenas uma situação de êxtase espiritual aí para você? Será que não é apenas um motivo de escândalo para as pessoas? Você está gastando tempo aí ministrando dança na igreja, ministrando esse tipo de coisa que não tem nem base bíblica, cantando louvores que não são orientados pela palavra de Deus, que não tem respaldo bíblico, sendo que você podia, com a sua boca, assim como Davi fez, estar proclamando a grandeza de Deus, celebrando, exaltando, glorificando a grandeza desse Deus? Será que Deus é grande o suficiente na sua vida para que você tenha motivos para louvá-lo? Será que não falta isso? Reconhecer a grandeza desse Deus, a glória desse Deus, para que você se prostre diante dele, para que saiam louvores espirituais da sua boca, para que você possa proclamar diante das pessoas que o seu Deus é grande, que o seu Deus é santo, ao invés de ficar pedindo bênção por meio do louvor, ao invés de ficar louvando o sofrimento, ao invés de ficar louvando a sua angústia, que a sua bênção uma hora vai chegar, nós devemos urgente parar com isso. O culto público, ele expressa a forma como nós vemos Deus. O nosso culto público expressa a forma que nós conhecemos a palavra, que nós conhecemos a vontade do Senhor. Então, o nosso culto público ele está porco, ele está distante da palavra de Deus, como a segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 4, ali a partir do verso 3, diz que seria. Nós estamos constituindo líderes que vão pregar aquilo que nós queremos ouvir, estamos fazendo músicas que Deus não é o foco, não é o centro, só porque nós gostamos daquelas músicas. É hora de abandonar esse emocionalismo humano, é hora de abandonar esse egoísmo, esse antropocentrismo e colocar o nosso coração de verdade aos pés do Senhor, por meio da nossa vida, por meio da nossa fé, da nossa expressão pública, por meio dos nossos louvores. Os textos de Efésios 5,19 e Colossenses 3,16 nos diz claramente qual que é a finalidade do louvor. Mais uma vez, eles reafirmam a finalidade do louvor agora para os cristãos. Louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor. E para nós cristãos, nós devemos entender o louvor. Lembra que eu falei lá no começo que a música é um meio de comunicação?
A música é um meio em que nós podemos comunicar as coisas uns aos outros. Para nós cristãos, nós devemos entender que a música também é uma ferramenta extremamente valiosa e cara para que nós possamos comunicar o evangelho, instruir pessoas por meio de músicas, exortar pessoas por meio de músicas, levar pessoas a conhecer a Deus por meio de músicas que estão da palavra de Deus. Ouse cantar músicas que são textos bíblicos, ouse cantar salmos, ouse usar a palavra de Deus para compor louvores espirituais. Você estará comunicando o evangelho por meio de música. É isso que a Bíblia nos ensina: proclamar as grandezas de Deus, pregar o evangelho, louvar o nosso Senhor e Salvador. E por fim, nós precisamos aqui derrubar um mito. Muitas pessoas dizem que o louvor, ele move a mão de Deus. O louvor, ele aproxima Deus do culto, ele traz a presença de Deus. Quem aí nunca ouviu dizer que na hora do louvor o céu ficou baixinho, né? Muita gente diz isso. Quem aí nunca ouviu dizer que Deus entrou com a glória dele por causa do louvor? A gente não acha texto bíblico para dar base para isso. O que acontece, na verdade, é como eu disse no começo. As músicas nos deixam mais sensíveis, é a nossa percepção que muda. Se você é um cristão verdadeiro, Deus não está aproximando de você, não. Deus está dentro de você. O Espírito Santo, ele habita na sua vida. Você quer trazer Deus para mais perto de você? Esse é o seu desejo? Essa é a sua vontade real? Se essa é a sua vontade, a Bíblia nos ensina como fazer isso. Em Tiago, capítulo 4, a Bíblia nos ensina que nós devemos nos prostrar diante de Deus, nos humilhar, nos submeter a Ele, nos quebrantarmos diante dele, rasgar o nosso coração diante do Senhor. E lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14, a Bíblia diz a mesma coisa: quer ter o Senhor perto de você? Quer ter a atenção do Senhor voltada para você? Quer sentir a presença, a glória do Senhor? A Bíblia nos ensina: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se prostrar, se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor nos diz que Ele nos ouvirá do céu. Então, meus amados, não é o louvor que traz a presença de Deus. Não é o louvor que faz o céu, entre aspas, como o povo diz, ficar baixinho. Não é louvor, não tem poder para nada disso. O louvor, ele apenas expressa a nossa fé. Ele apenas é um meio de nós adorarmos a Deus, de glorificarmos o nome do Senhor, de exaltar a Deus pelas suas maravilhosas e grandes obras e seus feitos. Dá uma olhada no Evangelho de Lucas. Você vai ver ali bases muito valiosas de louvores e adoração a Deus. É claro, eu não preciso dizer que o nosso louvor verdadeiro é o nosso coração. É a obediência, é o temor, é a fidelidade à palavra de Deus. Mas é como eu disse, os louvores espirituais, os louvores que nós cantamos, as músicas que saem da nossa boca, elas têm muito a dizer sobre como está o estado da nossa fé, sobre como nós conhecemos a Deus e a sua palavra. E quando você tiver esse conhecimento da palavra de Deus, eu tenho certeza que a sua vida de adoração, e inclusive os seus louvores, eles vão ter Cristo no centro. Eu quero te fazer um convite. Se esse vídeo falou ao seu coração, ao seu entendimento de maneira bíblica, se inscreve no nosso canal, ativa o sino de notificações se os nossos vídeos têm edificado a sua fé de alguma forma de maneira bíblica. Deixa aí o seu like, deixa também nos comentários a forma como você entende como deve ser o louvor na igreja, à luz da palavra de Deus. Se puder, compartilhe com mais pessoas. O nosso desejo é levar o evangelho ao maior número possível de pessoas. Até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos conceder graça, que Ele continue te abençoando. Em nome de Jesus.